no futebol em si, você acaba sendo importante só quando você está bem, né? E de fato isso a gente não pode levar em consideração, porque a lesão em si para o atleta, infelizmente é mais comum do que a gente imagina, né? Hoje a gente vê o Caleri que sofreu uma lesão praticamente parecida com a minha, está se recuperando também. Isso não quer dizer que ele não vai se tornar, não vai voltar. Pelo contrário, o cara ele vai passar uma fase na qual ele não tem escolha, né? Ele tem que se recuperar porque faz parte da profissão nossa. Independente se é uma lesão de cirurgia ou uma lesão não cirúrgica, você tem que se recuperar para estar bem e pronto para ser usado, né? Então, assim, pessoas como o Caleri, até mesmo outros, né, que estavam no clube, o próprio Ferrarese, né, que também teve uma lesão parecida, né? Mas no final eles tiveram a oportunidade de poder voltar e mostrar quem eles eram. Eles não foram definidos por conta das suas lesões. E é essa mensagem que eu quero, né, deixar para o futebol, deixar para quem está escutando, que não é a lesão que eu tive, que eu passei, que vai definir quem eu sou, né? Então, pelo contrário, hoje eu quero tornar essa mensagem, tudo que eu passei, essa imagem bem clara, né, da perseverança, da luta e da fé, né, e saber que essa história é só o começo, foi só um processo, foi só uma fase de fato, e que ainda a gente vai poder voltar aqui no futuro e dar uma entrevista dizendo das conquistas, das lutas, da onde a gente, né, no caso eu vou chegar ainda, que eu creio muito. E eu acredito que é isso, cara. O esporte em si, ele não te dá uma certeza de como vai ser as coisas, mas cabe a gente aceitar aquilo que a gente passou, viveu, né, sem ficar esperando muito das pessoas, né? Eu, particularmente, nunca esperei nada de ninguém, de retorno, de agradecimento, de nada. Pelo contrário, eu sempre lutei, né? E até vou abrir um jogo aqui referente a que muitas pessoas falavam para mim, poxa, mas por que você não processou o São Paulo? Por que você não processou a CBF? Por que você não foi atrás disso? Acho que se você parar para analisar, pegar um bom advogado, você vai conseguir tirar dinheiro deles. E eu sempre disse para essas pessoas que, cara, para mim não vale a pena isso, né? Para mim vale o que eu já construí dentro do clube. Eu tenho uma história dentro do clube e eu não quero apagar isso por conta de dinheiro, né? O dinheiro ele vai e vem, né? A gente conquista aqui, conquista lá. Eu posso ganhar dinheiro dentro do futebol, como eu posso arrumar qualquer outro emprego e ganhar dinheiro também. Então essa não é o caso. Eu quero deixar um legado, quero deixar uma história que possa de certa maneira ser ouvida, né, e ser respeitada por aqueles que gostam do futebol, por aqueles que gostam do esporte, né? E eu sempre disse bem claro para essas pessoas que para mim vale muito mais o legado, a história e tudo aquilo que foi vivido do que propriamente um dinheiro, né? Eu poderia fazer isso, mas é uma escolha que eu tive em dizer assim, não, eu vou vencer pela perseverança, vou vencer pela fé e vou vencer para provar para as pessoas também, no sentido assim, que é possível, né? Eu não preciso ir pelo caminho mais fácil do que eu prefiro lutar, prefiro passar mais tempo subindo a ladeira do que propriamente tentar pegar uma descida e indo e depois lá na frente tornar uma história totalmente inviável, não compatível com tudo que eu vivi com o clube, né? Com todo o histórico que eu tenho dentro do clube, desde a base até o profissional, com os títulos que já foram ganhos, jogando ou não, né? Graças a Deus tive muitos títulos na base, jogando, sendo capitão, sendo protagonista nas quartas, na semi, na final, como também tive títulos no profissionais que eu não estava dentro de campo, mas fazia parte do grupo, né? Como foi o Paulistão, como foi a Copa do Brasil, né? E como foi outros momentos difíceis que o clube viveu e eu também estava lá, né? Nos bastidores, suportando todo o processo. E para mim isso vale muito mais do que qualquer valor, qualquer outra coisa que não seja a identidade que eu tenho com o clube. Pois é algo Cara, sensacional, até porque, né, caso você tivesse entrado com esse processo, o mesmo cara que fala, vai lá, faz o processo, estaria criticando, te chamando de ingrato, né? Então você sabe muito bem como é que funciona esse meio do futebol e, cara, essa parte é muito bonita do que você fala, né, de preservar a história, não subir, né, com atalhos, preservar essa história que você construiu no São Paulo, que é o clube que te deu tudo também, te formou, né? Então, acho que falta muito essa leitura dos jogadores, e aí, de um modo geral, não todos, né? Você
tem essa visão muito esclarecida. Mas em algum momento, Valse, dessa lesão, né? Porque foram 2 anos, 3 anos para voltar a campo, aquela história toda que você deve ter sofrido muito, você e a sua família em silêncio, né? Quietos. Então, entre vocês, em algum momento te deu alguma raiva, te deu algum rancor do São Paulo, ou sempre foi uma visão muito esclarecida de que era esse o caminho, que o clube não tinha nada a ver, que foi uma fatalidade e em cima da ideia de que Deus tinha um plano, né, para essa história, Valls? Cara, assim, eu sofri muito, cara, e durante o sofrimento a gente não pode, eu não vou negar que também tive momentos assim que falei, cara, eu não vou tratar mais, eu não sei se o que está acontecendo, sabe? Eu tive momentos assim de incertezas, né? Mas eu sempre tentei ser profissional, como eu disse, eu sempre tentei ser profissional, né? Cumprir os horários que eu tinha que cumprir, né? Cumprir o tratamento, o método e tudo que era obrigado a fazer. Eu sempre fui profissional durante esses 2, 3 anos aí que eu tive parado dentro do clube, né? Isso ninguém vai poder falar mal, ninguém vai poder falar ao contrário do que eu estou dizendo aqui, porque a verdade é única, né? E graças a Deus eu saí de São Paulo de cabeça erguida, né? Talvez chateado por situações que eu acreditava que eu iria ser contemplado no final como uma oportunidade de voltar a jogar e poder ser visto e poder provar que eu estava bem, né? Mas infelizmente isso não aconteceu, mas foi algo que me chateou, né? E aí faz parte, né? O clube ele é dirigido por inúmeras pessoas, então não tem como dizer que é o São Paulo, mas sim as pessoas em si que talvez não quiseram que isso acontecesse, né? E cabe a mim respeitar e, gostando ou não, ser profissional e seguir minha vida, né? Infelizmente, o futebol é assim. Você gostando ou não, você tem que seguir, você tem que continuar, você tem que continuar lutando, né? Em momentos difíceis que eu vivi ali, eu achava que por eu estar fazendo tudo correto, eu não deveria estar vivendo o processo que eu vivi, né? Eu tive bastante contestamento lá dentro, bastante conversas internas assim, que não vem ao caso a ser dito, porque para preservar, né? Acredito que isso para mim pouco importa hoje, porque graças a Deus hoje eu estou bem. O que mais importa para mim é que eu recuperei, que eu estou bem, que eu estou firme, que eu estou pronto, né? Para poder continuar escrevendo a minha história no futebol, só que agora dentro de campo, né? Só que agora vencendo jogos, ganhando títulos, né? Sendo protagonista novamente, como eu sempre fui durante a base, o pouco tempo que eu tive ali no profissional, até mesmo na seleção. Eu sei que eu tenho total condição técnica e hoje física para poder fazer isso. São coisas que hoje não cabe mais ser ditas, né? Ser relembradas, porque não vai fazer diferença, não vai mudar nada do que já aconteceu, do que vai acontecer para o futuro. Então, para mim, eu prefiro olhar para frente, prefiro dizer que nos momentos difíceis eu encontrei força na fé, eu encontrei força olhando para minha família, né? Encontrei força com amigos que estavam lá no dia a dia, que vinham, dava força para mim, né? Dizia que realmente era uma fase, alguns atletas que já tinham passado por aquilo. E, enfim, eu tive essa resiliência de absorver tudo que era negativo, que queria de fato, assim. Cara, eu falo com muita certeza aqui, cara. Eu tive muito mais certeza de que era para eu parar do que propriamente eu continuar. Era muito mais favorável parar, muito mais agradável eu parar de jogar do que suportar o que eu suportei, sabe? Mas, de certa forma, eu sempre dizia para mim que em algum momento isso ia valer a pena, como já tem feito, como já tem essa mensagem já está sendo dita para mim dia após dia, cada vez que eu entro dentro de campo, que eu entro no treinamento, eu olho para cima, agradeço a Deus e falo, Senhor, só estou aqui hoje de pé porque a tua vontade foi ao meu favor, porque senão isso não iria acontecer, né? Então eu quero carregar essa história, quero sempre exaltar a Deus na minha história, porque eu sempre digo que, humanamente falando, era impossível eu continuar jogando futebol, no sentido assim, de viver o processo mesmo, né? Não de que eu não esteja, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Não, era impossível de eu suportar aquele processo naquela fase, porque de fato a dor era absurdamente, né? Todos viram aí que o Neymar passou. Ele é um processo que você vive assim 2 semanas ali, 3 semanas ou talvez um mês no máximo dobrando a perna, por exemplo, que talvez é o momento que mais te causa dor, né? Que você fala, cara, eu prefiro morrer, mas não quero sentir a dor.
né? Eu prefiro, sei lá, parar de jogar futebol, mas não quero ir lá na fisioterapia para tratar, porque eu não quero sentir essa dor, porque era insuportável. Só que eu vivi esse processo 3 vezes, né? Por isso que eu digo que era impossível eu ter olhado para frente e dizer assim, cara, não vai dar, vai dar. Mas aí a graça de Deus me alcançou durante essa fase. Tive muitas experiências, né, com Deus. Tive muitas experiências, como eu disse já numa entrevista, né, de ter visto uma criança próxima ao CT, né, quando estava fazendo tratamento, e nessa fase que eu vi essa criança, uma criança assim, um adolescente, né, acho que tinha uns 15 anos já, mas enfim, ela estava com a mãe, carregando ela na cadeira de roda, ela tinha uma muleta presa nessa cadeira de roda, ela tinha uma perna dobrada, né, e a outra perna ela só tinha metade, né, e quando eu me deparei com essa cena, isso para mim foi um divisor de águas, porque assim, na hora, para mim, a mensagem foi muito clara. É como se Deus estivesse usando uma analogia para me dizer assim, filho, ainda assim, por mais que você esteja sofrendo, sentindo a dor, lá na frente vai valer a pena. Porque pensa comigo, hoje ainda você pode sentir a dor de dobrar a perna. E aí um dia você vai voltar a correr, você vai voltar a fazer o que você gosta, independente do tempo, né? Era isso que Deus queria dizer para mim. Só que aquele rapaz ali, ele nem a dor ele vai poder sentir. Você tem ideia disso? E aí essa mensagem foi muito clara para mim, cara, de que Deus ele usa situações, ele usa momentos assim que para nós é até difícil entender, mas quando ele quer falar com a gente, ele deixa claro como realmente as coisas vão terminar, né? Como diz a palavra, melhor como termina as coisas do que como começa. Então eu venho vivendo essa fé dia após dia e tenho certeza de que as coisas ainda vão chegar num alto nível, como eu sempre imaginei, e um dia ainda eu vou voltar a vestir a camisa do São Paulo, vou poder honrar essa camisa, porque eu sei de fato o que é viver o São Paulo desde a base, eu sei o sentimento que é estar ali dentro, eu sei o que o clube sempre precisou para ser honrado, né? Não é só simplesmente ir jogar futebol, mas viver o clube mesmo, sabe? Viver o clube é chorar as dores, é viver intensamente dia após dia, né? Não é só postar foto com a camisa do clube, pelo contrário. É você viver a dor dos bastidores na qual ninguém vê e depois tentar manter um sorriso alegre e dizer que tudo vai ficar bem, que as coisas vão melhorar da melhor forma. Então, um dia eu espero poder voltar para o clube, espero poder vestir essa camisa, né, e honrar essas cores da melhor forma, com títulos, né, com, com a ajuda que eu puder, né? E hoje, com tudo que já vivi, você perguntou mentalmente como é que eu me sinto. Hoje, assim, me sinto completo, né? No sentido de força, né? Hoje, fisicamente, me sinto bem, mas mentalmente, que é como eu disse no início da entrevista, quando a gente convence o mental, o corpo, ele obedece, né? Então, hoje eu carrego isso comigo e me sinto muito bem, graças a Deus, porque realmente foi uma fase que fez eu ter que lutar, não tive escolha, né? Ou eu lutava, ou me entregava e talvez hoje nem estaríamos dando essa entrevista aqui.